Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Wagner Lacerda, para você que ainda não me conhece, e eu quero conversar com vocês hoje um pouco sobre o exercício de interpretação, de análise ou de comentário de algum texto que é fornecido pela banca, né? Normalmente, esse exercício é visto como mais simples que a redação, até por valer menos, né? E é verdade, ele não deixa de ser mais simples, né? Ele tem um tamanho menor, ele tem algumas exigências um pouco não tão rígidas, mas eu acho que é um erro o candidato, a candidata desdenhar dessa atividade. Desdenhar sempre é um problema. O que a gente tende a menosprezar determinadas coisas, trata com desdém mesmo. E esse desdém acaba cobrando caro lá na frente. Tá? Vamos imaginar aqui, vocês estão vendo aí o edital na tela, né? Nós temos uma redação valendo 60 pontos, o resumo valendo 20 pontos, que é uma inovação recente, e o exercício de interpretação, de análise ou de comentário, né, que vale também 20 pontos. Antes nós tínhamos 2 desses exercícios. E tem que tomar um certo cuidado com alguns detalhes que nós vamos conversar. E aí vou traçar aqui com vocês algumas ideias, tá? E pensa bem, né? Um concurso tão disputado, se você parar para pensar, claro que, né, já conversamos aí num outro vídeo, o problema que é zerar a redação, né? Não há milagre que resumo e exercício consigam fazer para suprir um zero desse. Mas de qualquer forma, são 20 pontos aí, de 100, 20% do total. É o suficiente aí para passar ou não passar, né? Uma matemática básica leva a um raciocínio bem simples. Você fica aí no limite entre passar e não passar. Concordam comigo? Então é preciso ir com respeito, mais do que com calma, e com respeito para encarar o exercício. Você veja que ele fala aí de 3 possibilidades, né? Interpretação, análise ou comentário. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas longe disso. O primeiro processo para se chegar a qualquer escrita sobre um texto é a compreensão que você tem do texto. Não é? Parece óbvio dizer, mas está bem longe do óbvio. Muita gente quer comentar, muita gente quer falar, quer debater sobre determinado assunto sem sequer ter tomado ciência do assunto. Isso é uma loucura, isso é um horror. Não é? É preciso se informar com exatidão, saber exatamente do que está falando, ler com calma o texto que for fornecido, notícia, trecho de livro, seja lá o que for, para ter propriedade sobre o comentário. É natural um certo afã. A pessoa quer sair falando, quer sair escrevendo, né, para ser mais exato. Então, e acaba o velho ditado popular, o apressado come cru. Né? Então, há de se ter muito cuidado com isso. Depois que você passa pela fase de compreensão do que você leu, aí tudo bem. Aí nós podemos falar, sim, em interpretação, análise e comentário. Né? Interpretação é o passo seguinte da compreensão. Né? Eu vejo, estou acostumado, né, muito tempo trabalhando com linguagem, como eu já disse aí quando eu me apresentei, já são praticamente 20 anos trabalhando com isso, e eu ouço muita gente falando assim, mas não é justo interpretação de texto, porque eu interpreto o que eu quiser. Cada um lê e cada um interpreta de uma maneira que entende. Bom, você não entendeu nada, né, do que vem a ser uma interpretação de texto. Não é você interpreta o que você quiser, não é bem assim. Não funciona ao nosso bel prazer. Existe algo ali, o texto, quando é escrito, por seja lá quem for, o texto tem um propósito, o texto tem um objetivo comunicativo. Ele tem uma linguagem utilizada, ele tem uma estrutura utilizada que atende a determinados propósitos. Então não é assim, eu interpreto o que eu quero. Né? Nem mesmo algo mais tido como mais livre, como um poema, por exemplo,
é dessa forma. Não é assim que funciona. Existem limites para a interpretação. Me lembrei aqui do Humberto Eco, né, esse seu clássico livro, Os Limites da Interpretação. Não é assim, você acha ali o que você quiser. Não funciona dessa forma. Não é? Então, essa interpretação, ela só passa a fazer sentido no momento em que você teve uma compreensão adequada do texto e consegue estruturar um caminho em função do texto. E o afã de querer sair escrevendo rápido pode te prejudicar. Você consegue me entender? É um problema isso, porque você vai esquecer do principal, que é o texto. Você acaba comentando sobre o que você fala, né? Sobre o que você pensa e não sobre o texto. Claro que você, em determinado momento, vai sair do texto, mas o texto é fundamental. Eu já tive a oportunidade de assistir a aulas, né, de ouvir pessoas falando assim. Por exemplo, quando você está interpretando um texto e tem questões, né, prova objetiva, você pegar essas questões, ler primeiro e depois voltar no texto. Eu considero isso um erro categórico, porque você vai ler o que está ali, você já vai subentender segundo a sua própria interpretação e vai voltar para o texto caçando a informação que você quer achar e não a informação que o texto trouxe. Vocês me entendem? E aí é um tremendo de um prejuízo. Com certeza, é fundamental compreender o texto. Aí você pode interpretar e você pode analisar. O que é uma análise? Aí nós já estaremos num terceiro passo. Você já está indo bem além do que está no texto. Aí tudo bem. É o momento em que você vai analisar, é o momento em que você vai demonstrar seu conhecimento sobre o assunto, que você vai desenvolver o assunto. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E também é a parte que pode vir a ser, né, e ou o comentário. Né? Como assim e ou o comentário? Porque no exercício que porventura vier na sua prova, pode ser necessário aí que você analise e comente. Mas, professor, não é a mesma coisa? Não. Analisar uma questão é uma coisa, comentar sobre uma questão é outra completamente diferente. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Né? Você pode analisar os impactos de determinada medida política, econômica, e você pode comentar sobre os efeitos disso. Né? Você pode comentar sobre uma possível implantação de um determinado projeto, de um determinado processo, de uma determinada lei, enfim, são muitas variantes, mas é importante saber que analisar e comentar não é essencialmente a mesma coisa. A priori, analisar parece algo mais centrado em dados, né, dados estatísticos, em relatos, em fatos, e comentar chega aí num nível bem pessoal. Né? Não pessoal no sentido altamente subjetivo, mas pessoal no sentido sua visão. Né? Como você enxerga determinada situação, além de dados, por exemplo. Algo que possa prescindir de dados, de fatos, de datas, e que você consiga ir além no texto. Né? Que você consiga ir além no texto e do texto. Vocês me entendem? Então, é preciso conjugar todos esses fatores, todas essas habilidades, com um exercício adequado. Né? E aí você vai ter condição, sim, de fazer um exercício bacana. Vejam que lá no anexo 4, né, o já famoso anexo 4, onde nós temos critérios de pontuação, por exemplo, da redação, do resumo, do exercício, né, e também de outros conteúdos, né, estou falando aqui no nosso caso, língua portuguesa, vocês estão vendo aqui na tela, ó, olha aqui, ó, exercício, está aqui, ó, passei aqui
tintinha em cima dele, né? Exercício total de 20 pontos, e aí levanta apresentação e desenvolvimento do tema e, assim como na redação, correção gramatical e propriedade da linguagem. Eu quero insistir com vocês a respeito dessa propriedade da linguagem daqui a pouquinho. Nós vamos falar muito sobre isso. Bom, o que é apresentar um tema? É o momento inicial, onde você vai dar ciência para o seu corretor, para a sua corretora, para a banca corretora, que você tem conhecimento sobre o assunto. É onde você, não é isso que está dizendo ali, mas eu estou te dizendo, é onde você também vai se apresentar. Né? Olha como eu estou inteirado, olha como eu estou informado, olha como eu estou me inteirando cada vez mais desse assunto e tenho propriedade para falar sobre o que eu vou falar. Olha, é preciso lembrar que são poucas linhas, né? São 15 a 20 linhas. Então, realmente não dá para ir muito longe. Realmente não dá para chegar em um momento muito longe. Agora, dá para pelo menos de início você mostrar, gastar aí umas 2, 3 linhas para você mostrar claramente que você sabe o que você está falando. Então, por exemplo, tem um exercício qualquer, você começa com uma frase bem objetiva, né? A situação, tal, né? Sujeito, verbo, objeto, a situação tem se mostrado complicado, não sei onde, sei lá, algo assim, que você mostre claramente decisão, atitude, você domina aquilo sobre o que você vai falar. A partir dali, você vai desenvolver o tema. E para você desenvolver o tema, dentro desse tipo de exercício de interpretação, análise, comentário, me parece muito claro o seguinte: você vai objetivamente responder aquilo que foi colocado. Comente sobre tal coisa. Você vai direto. Lembre-se, o espaço é pequeno, não dá para inventar muita moda, não. Né? Você vai objetivamente naquilo, e aí vamos dizer que você gasta aí mais umas 4, 5 linhas, e logo depois você aproveita para a parte de análise, para a parte de comentário ficar mais expandida, aí você mostra conhecimento. Né? Você entra com alguma parte de conhecimento de mundo, você mostra principalmente que você é uma pessoa informada, né? Que você é um candidato informado, uma candidata informada, e é a hora mesmo de dar aquela ostentada, né? Aquelas tantas leituras, aqueles tantos podcasts ouvidos, aqueles tantos vídeos assistidos, filmes, livros, é a hora em que você, de repente, consegue aproveitar algo ali e deixar seu comentário mais substancioso, mais desenvolvido, como está aí no edital. Né? Digamos que é um híbrido da sua lábia, um híbrido da sua verve, do que você tem a dizer, com aquilo que você conhece, com aquilo que você trouxe. Né? A sua capacidade de articular misturada, hibridada com a sua bagagem cultural, a sua bagagem educativa, educacional, né? E aí você vai conseguir fazer um texto bem bacana, eu tenho certeza disso. Mas eu insisto com vocês, vai precisar ser objetivo. Senão, a hora que você respirar, já acabou o espaço. Né? Quando você parar para pensar na vida, já foi. E aí, como é que faz? Vai voltar, vai apagar, vai começar de novo? E aí já bate o nervosismo, aí sabe como é que é, né? Aí começa todo o problema. Não é simples, não é raro, perdão, que a gente deslize num momento como esse.